Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou corrigir o capítulo 6 do livro de História do nono ano, tá? Abram aí na página 23 que tem aí uma cruzadinha, tá? Vamos lá. Número 1. Preencha a cruzadinha abaixo com os primeiros nomes dos políticos envolvidos no processo de Revolução de 1930. Vamos lá, letra A. Presidente do Brasil, deposto por uma junta militar na Revolução de 1930. Washington, tá? Letra A, Washington. O nome dele é Washington Luiz, tá? Mas só dá o Washington aí. Letra B. Candidato à presidência da República em 1930. Júlio, que é o Júlio Prestes, tá? Mas só dá o primeiro nome, Júlio. Letra C. Político mineiro que deveria ter sido indicado presidente da República em 1930. É Antônio, tá? Só o primeiro nome. Letra D. Político paraibano assassinado em 1930. João, só dá João, mas é João Pessoa, tá? E presidente provisório do Brasil após as eleições de 30, Getúlio. Claro que nós sabemos que é Getúlio Vargas, tá? Vamos lá, número 2. Escolha um desses políticos e faça pesquisa sobre a participação dele no período estudado e registre em seu caderno as informações. Então você vai ver aí na internet, isso aí é pessoal, que cada um deles, né? O Washington Luiz foi o presidente do Brasil, ele enfrentou uma crise muito grande por causa da quebra da Bolsa de Nova York, tá? Júlio Prestes foi é, ex-presidente do estado de São Paulo e ele foi candidato às eleições a presidente, indicado pelo Washington Luiz, mas ele ganha, mas não leva, né? João Pessoa, ele vai fazer parte da campanha e vai ser o vice-presidente de Getúlio Vargas, mas tem as eleições, mas ele é assassinado por motivos particulares, tá? E hoje, tanto é que a Paraíba, né, a sua capital, é em homenagem a ele, tá? João Pessoa. Vamos lá, Getúlio Vargas, ex-ministro de Washington Luiz, ex-ministro da Fazenda, tá? Ele vai se destacar na política em São Borja, lá, na, lá no Rio Grande do Sul, e ele vai ser o líder desse golpe sobre o Washington Luiz, tá? Deixa eu ver o outro. E só, tá? Então vocês veem aí, que vocês acharem aí na sua pesquisa um dessas pessoas aí que eu contei um pouco da história, tá? Vamos lá, abram aí na página 27, tá? Página 27. Busque informações sobre Beth Lutz, apresentada na imagem desta página. Anote qual a relação dessa bióloga e ativista política com as regras trabalhistas para as mulheres na atual Constituição brasileira. Vamos lá, vou dar só uma palhinha aí, que era para vocês pesquisarem. Vamos lá. Em 1936, Berta Lutz assume uma cadeira de deputada na Câmara Federal. Durante seu mandato, defendeu a mudança da legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade. Ela propõe a igualdade salarial
e licença de 3 meses para gestante e a redução da jornada de trabalho, então com 13 horas. É esperado que o aluno, né, vocês, percebam a ligação com a atual Constituição brasileira, na qual o artigo 7 inciso 18 prevê o direito de licença maternidade remunerada de 120 dias. Para você ver que essa mulher já estava pensando, e a Constituição hoje defende isso, né? A mulher ficar em casa aí. E ainda tem o período de amamentação hoje, né? Que eu estou falando, tá? Vamos lá, continuando. Vamos lá. Página 35, tá? Página 35. Vamos lá. Sobre a candidatura de Júlio Prestes à presidência em 1930, responda: por que o lançamento do candidato desse político pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros? Isso é até fácil, né? Mas vamos lá. Porque, de acordo com a política do café com leite, um representante mineiro deveria suceder o paulista Washington Luiz. E Júlio Prestes, ele era paulista, e nessa revezamento da cadeira presidencial, o Washington Luiz tinha que indicar um mineiro. E no final indicou o Júlio Prestes, que também era paulista. Desculpa, gente. Vamos lá. Número 2. Leia atentamente a imagem ao lado. Reflita sobre o contexto final da República Oligárquica e explique o que estava escrito nesse cartaz. O governo que virá estabelecer a paz e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Ele está querendo dizer aqui, o cartaz quer dizer, né, que agora o governo de Vargas, se caso tivesse ganho, mas acabou dando o golpe de 30, se ele tivesse ganho agora, ele ia pensar no povo, ia fazer pelo povo, não mais só pela uma classe social que no caso era a oligarquia cafeeira, tá? Porque os governos anteriores, eles só pensavam na oligarquia cafeeira, só pensavam na economia, tá? Mas essa riqueza ou esse dinheiro, às vezes não era colocado para o povo que tinha essa necessidade, tá? Então, o presidente Getúlio Vargas, ele tinha essa intenção. E como fez, tá? Agora em pensar no povo, tá? Vamos lá, número 3. Sobre as principais medidas tomadas por Getúlio Vargas, agora aí vocês colocam aí V para afirmativa, V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, verdadeiro. Estimulou a policultura, verdadeiro. Criou o Conselho Nacional do Café, verdadeiro. Queimou milhares de sacas de café, verdadeiro. Criou a Petrobras, falso agora nesse período, mas vai ser realmente Getúlio Vargas que vai colocar a Petrobras, mas aí é no segundo mandato dele, segundo que a gente fala que depois de 1945, aí vai vir o Dutra, tá? E Eurico Gaspar Dutra, e aí depois Getúlio Vargas vem de novo em 1950, que aí ele ganha as eleições agora de forma direta, eleito pelo povo, e vai criar a Petrobras, mas nesse momento não. Vamos lá. Em sua política integralista, não incluiu grupos indígenas. Vamos lá. Não incluiu grupos indígenas, respeitando a tradição desse povo.
falso. Incentivou a industrialização brasileira, verdadeiro. Número 4. Cite duas reivindicações dos paulistas ao movimento da Revolução Constitucional de 1932. Ele falou duas, mas eu vou falar três, tá? Uma nova Constituição, um novo interventor em São Paulo e queria uma eleição para presidente da República, tá? Em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e implantou o Estado Novo. Sobre esse período, responda. Como Getúlio Vargas conseguiu o apoio popular para o golpe de 37? Ele criou o falso, plano Coer, e esse plano falava que os comunistas queriam tomar o poder, então ele deu e outra, a classe política da época ainda, que era muito desfavorecida pelo governo Vargas, vai apoiá-lo, tá? Junto com o exército, tá? Com as forças militares, e aí ele vai tomar o poder, tá? E uma das causas que ele tomou o poder é que ele teve o gostinho de estar no poder e assim ele quis se manter lá. Cite duas medidas políticas e duas medidas econômicas adotadas por Vargas durante o Estado Novo. Duas medidas políticas que ele vai colocar, por exemplo, agora ele vai centralizar o poder nele e vai trazer uma nova Constituição, tá? Duas medidas econômicas, tá? Ele vai adotar a política da industrialização econômica e vai se aliar com o governo estadunidense. Claro que ele, depois que a gente falar sobre o Estado Novo, você vai ver que ele paquerou também com a Alemanha nazista, mas no final ele vai ficar com os Estados Unidos, tá? Então, pessoal, estamos fechando aqui esse capítulo, tá? A gente depois, na próxima aula, apesar de a gente ter corrigido essa parte aqui, a gente vai falar do Estado Novo, tá? Vamos entrar no Estado Novo, nesse governo do Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945. Nesse período, nós sabemos que o Brasil vai entrar num processo de um governo fascista, tá? E também vai ser quando Getúlio Vargas vai ficar em cima do muro, paquerando com os nazistas e paquerando com os aliados. Até que ele desce do muro, vai para o lado dos aliados e manda soldados brasileiros para a Segunda Guerra Mundial, tá? Esse é mais ou menos um resumo que vai ser o Estado Novo, mas claro que tem muito mais coisas aí, tá? É só para vocês terem uma ideia. E vamos lá, não esqueçam de de ler o próximo capítulo, tá? Tente sempre fazer as atividades, porque aí facilita o nosso estudo, e na hora que eu mandar o vídeo explicativo, vocês vão entender até melhor a matéria, tá? Pessoal, então, como eu sempre falo, se cuidem, fiquem em casa, só saia para a rua por necessidade. Se caso tiver necessidade de sair, usem máscaras, lave sempre as mãos e use o álcool gel. É importantíssimo para a gente ver se termina logo essa pandemia e voltamos à nossa rotina normal de novo, de frequentar a escola, de falar com as pessoas, poder você falar com seus amigos, abraçar seus amigos, cumprimentar apertando a mão dos amigos, e isso está fazendo uma falta danada, vocês não sabem como, tá? Então se cuidem. Então, como eu estava dizendo, não esqueçam de estudar e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.